Oi, Suzana Velhinho, contando mais um episódio na minha vida. Quando eu faço esses vídeos, eu me dou conta que eu sou uma privilegiada, porque algumas oportunidades apareceram ao longo da minha trajetória profissional e são oportunidades das quais eu tenho orgulho, prazer e tal, mas fundamentalmente oportunidades que fizeram com que eu enfrentasse o meu medo, a minha insegurança de ser capaz de fazer um trabalho legal, né? E ao mesmo tempo o resultado final até hoje é um resultado de muito prazer, muito orgulho, né? Quando eu me dou conta que realmente eu me entrego de corpo e alma às causas que eu estou defendendo quando meus clientes me contratam. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Pão dos Pobres. O Pão dos Pobres me chamou, a diretoria naquela época, em 2008, me chamou para fazer um trabalho. Qual era o desafio que se tinha naquele momento? A situação do Pão dos Pobres estava no vermelho, o crédito no mercado muito escasso já por conta de que as contas não estavam sendo pagas em dia. E naquela época o diretor chamado Irmão Valério me chamou algumas empresas e eu tive a sorte de ter sido escolhida e nos disse, melhor dizendo, nós precisamos fazer um trabalho de fortalecimento de marca, de divulgação do nome, propagação da missão, mas nós não temos dinheiro, nenhuma verba. Eu gostaria de saber qual de vocês se candidata a esse desafio. Eu falei, eu me candidato. Ele disse, tu acha que tu vai dar conta do recado? Eu digo, acho que sim, vou tentar. E fui contratada. E comecei a fazer, então, todo o trabalho de 2008. Eu não tinha ideia do que realmente o Pão dos Pobres representava. Por conta disso, e também obedecendo todos os meus passos iniciais, que sempre inicia por um diagnóstico, eu fui à comunidade, através de formadores de opinião, para saber deles quais as suas percepções e opiniões com relação à fundação. O que o Pão dos Pobres representava para a comunidade. E trouxe de volta esses relatos. Para nossa surpresa, apesar daquele momento ainda o Pão dos Pobres ter consigo alguns alojados que eram participantes do orfanato, as pessoas não tinham a imagem do Pão dos Pobres ligadas a isso, e sim ligadas à profissionalização. Quando eu trouxe isso de volta, ficou claro, né? O Pão dos Pobres, uma instituição que forma cidadãos. Foi tão estranho porque eu devolvi essa percepção, que na verdade estava toda concentrada numa frase, formação de novos cidadãos, que foi aderida diretamente. Naquele momento nós tínhamos um conselho de executivos e executivas, 2 conselhos então, que ajudavam na gestão, mas muito mais opinando e abrindo caminhos. E nós tínhamos também o público interno, que era um público interno que também estava ávido por uma condução, digamos assim. Quando eu trouxe de volta para a parte interna essa percepção externa, as coisas ficaram mais claras. Ok, então se a instituição é percebida enquanto uma organização que forma cidadãos, está aí a nossa pedra basilar de trabalho. Naquele momento existia uma agência chamada Competence, que era a agência voluntária do Pão dos Pobres, só que não fazia nada por conta de que não tinha uma condução, não tinha uma coordenação. E eu passei a implantar um trabalho de comunicação e passei a ser a coordenadora. Junto com a Competence, que fez belíssimos trabalhos, com belíssimas campanhas, nós percorremos então, num primeiro momento, o diretor e os conselheiros, alguns conselheiros, eu fazia o agendamento com formadores de opinião e nós íamos a essas pessoas mostrar o que o Pão dos Pobres fazia. Qual era o desafio, qual a realidade e qual o plano de ação futuro. De forma muito clara, de forma muito transparente, né? E não se pedia dinheiro, o que se pedia era apoio. O que o Pão dos Pobres precisava era um apoio na divulgação. Como nós não tínhamos forças nem pernas para fazer um grande trabalho na comunidade e muito menos dinheiro, né? O que nós pedíamos é que essas pessoas conscientes desse propósito, dessa mensagem, nos auxiliassem a propagar essa mensagem aos seus. Então, nós selecionamos
líderes empresariais, então presidentes de entidades empresariais, e também, no primeiro momento, presidentes dos meios de comunicação. Fomos a esses dois segmentos no primeiro momento e essa foi a estratégia lançada ao longo de todo o período, de 2008 até hoje, é assim. Bom, nós tínhamos convicção sobre a missão do Pão dos Pobres, a importância dessa missão e a credibilidade dessa missão. E tínhamos um corpo interno que também fazia jus a esse desafiador trabalho diariamente. Tanto quanto trabalhar no externo, nós trabalhávamos no interno. E dizíamos para o interno o que estávamos fazendo no externo. E antecipávamos para o público interno o que sairia no público externo, ou seja, as veiculações, as campanhas e tal. Esse trabalho começou a acontecer, a adesão começou a aumentar, os apoiadores financeiros começaram a aumentar, as empresas começaram a surgir e propondo então cursos e parcerias e tal, e esse foi ao longo de todo o período a estratégia utilizada. Depois da Competence, nós tivemos outras agências, tivemos a DM9 Sul, né? E hoje contamos com a participação da Paim Comunicação. E essas agências, parceiras do Pão dos Pobres, foram de fundamental importância, porque sempre procuraram aderir à causa, apoiar a causa e, além disso, criar e produzir todos os materiais necessários. O material não é a peça fundamental, a peça única, melhor dizendo. Ela é fundamental, mas ela não é a única. Os materiais são aqueles propagadores dessa missão inicial que permanece a mesma, né? Então, o material ele concretiza essa mensagem. Agora, hoje em dia, naquela época não, mas hoje em dia nós temos mídias sociais, nós temos processos digitais nos quais nós somos absolutamente atuantes diariamente, levando mensagens, levando inquietudes, levando desafios e também agradecendo a todos aqueles que comparecem, que apoiam das mais diversas formas. O Pão dos Pobres, ao longo desse período todo, recebeu alguns prêmios, top de marketing, opinião pública, alguns outros prêmios, inclusive locais também, e Roberto Simões, que na verdade foram os balizadores para nos mostrar que o caminho estava certo. A credibilidade aumentou bastante. A instituição hoje é muito mais forte, permanece recebendo e precisando de apoios financeiros. Talvez a estratégia permaneça a mesma, ou hoje em dia, nós, equipe de comunicação, temos como desafio encampar todas as formas possíveis para que realmente o público saiba tanto o que o Pão dos Pobres faz, quanto nas suas missões, nos seus desafios, quanto os resultados do que é feito.